Você tá? Deu Tô bem certo. também. Deu certo. Então, deu E aí? certo. Cortou o cabelo, tá curtinho. Cortei, gente, tá muito Adorei. bom. E o seu cabelo Que tá muito bom. lindo, sério. Tá enorme, Depois a né? gente Eu tem que fazer uma fazendo. live sobre transição capilar, Ai, que eu acho adoro sério, falar sobre esse assunto. eu acho muito legal. E, tipo, nunca tem nenhuma pessoa assim que viveu, tipo, você viveu isso, então Eu sabe tudo, vivi. tudo, tudo. Então, já podemos marcar a próxima live. Bom, gente, deixa eu só falar aqui, tem um pessoal entrando. Tô adorando que temos homens na live. Jefferson, É Wesley, muito verdade. bem. Mulher esperta é aquela mulher que traz para si, né, para o seu mundo feminino, um homem. O homem, é Então, verdade. estou bem feliz com a presença de todos. Jaqueline, vocês vão entrando, eu não vou conseguir parar para falar, mas no finalzinho a gente fala com todo mundo, tá? Stephanie tá aqui, Stephanie foi minha amiga, quer dizer, é minha amiga e estudou comigo, né? Foi de faculdade, na época da faculdade, faculdade juntas. E hoje vamos falar então sobre menopausa, como que a menopausa ela age na mulher em si, a parte ginecológica, né? E a parte dermatológica, que a nossa dermatologista aqui vai falar muito melhor, tá bom? Então, Stephanie, como é que você quer começar? Você quer falando Ah, sobre a acho que você pode começar falando qual é o período, como que a mulher descobre, entre aspas, a menopausa, tudo isso para todo mundo ficar mais assim. E eu depois vou falando as características na dermato. Tá. E aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, vai colocando aqui umas perguntas. Se ficar muito Isso. comentário, eu vou acabar tendo que travar, porque senão vocês não conseguem olhar a Stephanie. Eu acho que fica no rosto Áurea! dela. E aí, qualquer coisa eu travo os comentários e depois eu volto para a gente poder fazer as perguntas no final. Então, vamos começar. Eu acho que a grande questão, assim, a grande dúvida de todo mundo, né, quem está passando principalmente por esse período, é a diferença entre climatério e menopausa. Todo mundo acha que isso é sinônimo e, na verdade, não é. Então, só para a gente entender isso rapidinho, eu acho que a gente tem que voltar lá na frente. Eu costumo dizer que a gente já nasce com os nossos filhos. Porque, diferente do homem, o homem, ele produz esperma a todo tempo. A mulher, não. Né? Nós já nascemos com a nossa célula sexual, né? Que são os nossos óvulos. Então, nós já nascemos com os nossos óvulos lá armazenadinhos no nosso ovário. Então, quando a gente é criança, a mulher ela tá ali com os óvulos todos bonitinhos no ovário, tudo direitinho e vai crescendo. Quando chega na fase da primeira menstruação, que é o que a gente chama de menarca, que é o nome que se dá científico para a primeira gestação, é quando o corpo da mulher, falando mesmo em relação à mulher, ele vai se descobrir. Então, na primeira menstruação é quando os hormônios eles começam a de fato funcionar. E é muito importante lembrar que esse estopim, na verdade, não é só ovário e útero, né? A chavinha que liga é central, é cabeça, né? Então, isso vem em várias outras questões. Tem gente que fala assim, parei de tomar um anticoncepcional e aí eu vou menstruar logo no mês seguinte. Não, né? É um bloqueio hipofisário, então é lá de dentro. Então, na primeira menstruação, esse eixo hipotálamo, hipófise e ovário começa a se descobrir. Então, não é na primeira menstruação, de fato, que vai ficar tudo regular. Por isso que as adolescentes começam com aquele boom de hormônio. Então, também tem alteração na pele, né? E é uma outra tema para uma outra live falando sobre adolescência, né? Sobre pele, sobre síndrome do Vai ovário ser bom. policístico. Muito boa. Então, a adolescente, ela fica com a menstruação totalmente irregular. E aí eu recebo muitas mães dizendo, tem que usar um anticoncepcional nessa menina, ela não para de sangrar. E não é assim, é uma adaptação mesmo desse eixo hipotálamo hipófise. E aí, isso vai todo ciclo menstrual, essa mulher, né, agora, antes menina, agora a mulher começou a menstruar, ela vai liberando alguns óvulos, não é só um. Ela vai liberando alguns óvulos. Então, por que a gente fala que a mulher tem uma idade definida? Estudos dizem que o ideal para se ter filho é até 35 anos, porque depois disso os ovários eles escassam muito, ou seja, não tem tanto óvulo, tá? E também os riscos de gestação
com alguma doença, síndrome também de Down, esses riscos são maiores depois dos 35 anos. Mas ainda assim a mulher tem óvulo e pode ficar grávida. Tanto que eu tenho pacientes de 40, assim, né, 40 e poucos anos aí, que tem gravidez. Então, assim, a gente começou lá da criança, adolescente, 35 anos, por volta dos 42, é onde a gente quer chegar, que é o tema da live, é o climatério. Então, climatério e menopausa não é a mesma coisa. Não são sinônimos, tá? Qual que é a questão? E eu tenho uma surda aqui. Sim, eu tô falando que acho que na próxima vez a gente tentar uma pessoa que... Peraí. Deixa eu só falar com ela que eu vou tentar resolver. Você depois. fala, é verdade. Oi, tudo bom, Márcia? Bem-vinda. Eu agora... explicando assunto menopausa. Prometo que depois explico para você. Quando a médica dermato falar, eu traduzo, ok? Obrigada. Então, gente, então só para terminar... Quando essa mulher, então, começa a chegar aos 40 anos, na verdade, é quando começa o climatério. Então, o que é climatério? Climatério é quando o corpo da mulher começa a mostrar e a demonstrar os sintomas que eles vão acontecer por conta da falta ou baixa do hormônio. Então, quais são esses sintomas? Os fogachos, que são aqueles calores, principalmente aqui no pé do pescoço. A mulher diz que sente um calorão aqui no rosto e depois some do nada. E aí tem gente que fala, cobre, depois tira a roupa, cobre, tira a roupa. Enfim, então são essas alterações de calores, falta de libido, desejo sexual ruim, vagina ressecada, às vezes vertigem, depressão, insônia, vários sintomas. Então, esses sintomas, eles acontecem no climatério, que é o momento antes da menopausa. Isso pode acontecer em 2 a 3 anos antes da menopausa. E aí, a menopausa, de fato, é quando a menstruação acaba, não vem mais, ou seja, 1 ano depois da última menstruação. E esses sintomas ainda perduram. Então, o climatério, ele ocorre de 2 a 3 anos antes da menopausa. Menopausa, por definição, é 1 ano após a última menstruação. E o climatério, que é o período em que você começa a ter todos esses sintomas que eu mencionei aqui, vamos falar muito sobre eles ainda. Esses sintomas, eles se devem por conta da diferença hormonal, né? Esses hormônios, eles vão começando a acabar, os óvulos vão começando também a diminuir até finalizar, e quando ele finaliza, você entra na menopausa. Então, não são sinônimos, ok? Uma coisa diz que o climatério mostra pra gente que a menopausa está começando, mas eles não são a mesma coisa. Entendeu? Acho que da minha parte, por hora, é isso. E agora eu vou passar a bola para a Dermato para falar um pouquinho. Gente, bom, a Sara é minha amiga também, que entrou agora. Ela fez faculdade comigo, ela é maravilhosa. Ela é ginecologista, obstetra, mastro, tudo de bom. E ainda fala Libras. Tipo, isso é muito legal, sério. Muito, muito bom. E, na verdade, a gente resolveu falar sobre isso porque a ginecologia, a endócrino e a dermatologia, elas estão integradas na questão da menopausa, né? E aí acaba que essas pacientes maduras, elas fazem um acompanhamento multidisciplinar. Ela vai na dermato para ver a pele, ela vai na gineco para ver as alterações que estão acontecendo na parte da genitália, né? Mas é uma causa totalmente hormonal. Essa queda do estrógeno, né, quando a gente entra na menopausa, ela influencia muito na pele. Então, por isso que as pacientes elas começam a queixar de excesso de secura, não só na região genital, como na pele. A pele vai ficar mais seca como um todo, né? Os cabelos começam também a diminuir a densidade, então você fica com menor quantidade de cabelo e cabelos mais finos. E aí você também tem algumas outras coisas que acontecem. Por quê? Porque esse eixo, como a Sara já falou, dos hormônios, eles caem. E tem uma coisa que é até engraçada que eu digo, mas não por graça,
a questão da mulher na menopausa apresentar acne. E aí o que que acontece? A mulher falou assim, ué, mas eu entrei na menopausa, meus hormônios baixaram, por que que eu tô tendo acne? A acne, ela vai aparecer porque o que tá ali em maior, vamos dizer, o hormônio que tá ficando mais prevalente são os andrógenos. Então acaba que se você tem muito andrógeno ali, o estrógeno sumiu, você vai apresentar acne, entendeu? E o tratamento não vai ser feito da mesma forma que a gente faz em adolescente ou em mulher em idade fértil. A gente usa antiandrogênicos para diminuir, tá bom? Existem muitas opções no mercado legais em relação à mulher madura. O que eu indico para vocês é principalmente hidratação da pele. A pele está mais seca, então o seu banho tem que ser mais morno para frio. Você tem que usar hidratante de manhã e de noite, pelo menos, mas se não conseguir de manhã e de noite, só de noite já tá bom. Você tem que hidratar muito essa pele, também de fora para dentro, tomando muita água, fazendo atividade física para diminuir o risco, né? Até de osteoporose, a gente sabe que a musculação ela auxilia muito para a paciente não apresentar osteoporose previamente. Então, são várias coisas que a gente faz para esse paciente estar equipado. Eu queria ver se a Sara queria falar alguma outra alteração, porque eu tive umas perguntas em relação a qual o tratamento que eu faço para secura vaginal, qual o medicamento. Aí, o que que você indica? Não digo do remédio, mas o que que você indica ela fazer além da consulta com a gineco? Então, o que que acontece? Como vocês sabem, eu também sou mastologista, então eu passei um tempo estudando lá no INCA sobre câncer de mama, né? Minha especialidade. E a gente sabe, sim, que a reposição hormonal, ela tem um certo nível de evidência já baseado assim, cientificamente relacionada a câncer de mama. Então, só que eu não sou xiita e todos os médicos, na verdade, a gente sempre tem que pesar aquilo que realmente importa. É o que até as pacientes falam comigo. Não adianta você virar e falar assim, não, de jeito nenhum, não vai fazer reposição hormonal. Só que aí você acaba com o casamento, aquela mulher, na verdade, ela não quer nem mais ter relação, não quer nem mais olhar para a cara do marido. E aí você nem sabe se de fato ela vai ter um câncer de mama. Então, a grande questão que eu falo é que se for fazer reposição hormonal, obviamente, você vai estar acompanhado de um médico com toda a orientação e assim, é categórico, tem que estar acompanhando muito bem e de perto. E se for fazer reposição hormonal, que seja no período do climatério, ou seja, quando os sintomas eles começam, tá? Porque quando os sintomas começam, você vai manter o nível do hormônio que você já tem. O grande problema do câncer é quando você injeta, vamos dizer assim, você dá muito hormônio para sua célula que está parada. Ou seja, entrei na menopausa, tem 2, 3 anos, a célula ali está ok, de boa, paradinha, e aí você injeta hormônio nela. Então, nesse momento que você injeta um hormônio exógeno, ou seja, você está ofertando de fora, você não está produzindo mais, nesse momento é o momento da mutação. Então, o ideal, em caso de reposição hormonal, se você optar por isso, juntamente com o seu médico, é que seja no climatério. Agora, independente de reposição hormonal ou não, o que eu falo muito em relação a ressecamento vaginal, existem medicações, até mesmo tópicas, que contêm também um pouco de hormônio, que a absorção para câncer de mama é muito pequena. Então, a gente pode ele não tem uma indução sistêmica. Isso a gente também tem cremes de rosto, que são a base de estrogênio, mas ele é só tópico. Exatamente. Mas ele não tem ativação sistêmica. Então, você vai ter o benefício de melhorar o viço da pele, ter toda aquela coisa da oleosidade, sem atingir sistemicamente. Exatamente. Tem problemas, né, hormonais. E a mucosa vaginal, normalmente, ela é rosinha, brilhante, tem uma atrofia boa, ela é elástica. Quando entra na menopausa, tudo isso acaba. Ela fica pálida, meio brancacenta, ela fica sem viço, né? Como você mesmo disse. Ela não é mais brilhosinha, não é mais rosa, fica meio pálida. E a elasticidade dela diminui. Então, aí por conta dessa baixa da elasticidade, dói no ato sexual. Então, nesses casos, a gente pode sim fazer uma reposição, na verdade, fazer uma medicação tópica, né? Um creme vaginal, em que a absorção dela não é sistêmica
e isso não vai levar, né, ao risco de câncer de mama. E também, enfim, tem pacientes que já falam, ó, eu não quero de jeito nenhum hormônio. Existem alguns hidratantes vaginais que ajudam bastante. E aí tem vários no mercado. E o mais natural de todos é o óleo de coco também, que dá para botar em cabelo, dá para botar Bom e barato. Bom, bonito e barato. Então acho que dá para usar também, é uma ótima opção. Eu trabalho aqui em Manaus, eu tenho uma plataforma de laser que é da Alma, que é o CO2. O que acontece? O CO2 a gente não faz só facial e corporal. Ele tem a gente tem a ponteira dela genital. Então, na verdade, tanto o ginecologista quanto o dermato pode fazer esse tratamento. O CO2, o laser de CO2 intravaginal, ele vai estimular a produção de colágeno. E ele é indicado para paciente menopausada ou paciente que já está com uma incontinência urinária leve, que ela já pode também estar no pós-parto. É muito interessante. Eu recebo muita paciente que fala, eu estou me sentindo menos elástica, digamos assim, para não ser muito explícita aqui. E aí ele melhora essa elasticidade, essa lubrificação CO2, da região desculpa. vaginal. Laser de CO2. É o fracionado. Uhum. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar como igual um exame de transvaginal e ele vai causar lesões ali que vão gerar produção de colágeno, tá? Então, assim, o resultado é muito satisfatório. Não só mulheres menopausadas, como mulheres no pós-parto, que sentem aquela piora da lubrificação, piora da elasticidade, melhora muito. E a gente indica algumas sessões de acordo com cada caso. É muito interessante fazer, não é tão dolorido igual no rosto, no corpo, porque mucosa geralmente dói menos e o resultado é assim incrível. Então, mesmo o paciente jovem faz e fala assim: eu estou muito satisfeita porque realmente melhorou o apertamento da vagina, melhorou a lubrificação e tanto na parte interna é feito como na parte externa. Então, na parte externa a gente consegue clarear, a gente consegue melhorar aquela pele que está mais rugosa, né, mais fininha e deixar uma vagina tanto interna como a parte, né, a vulva mais clara, tudo isso bem mais bonito aparentemente e saudável também. Muito bom. Essa questão do laser vaginal eu até faço também aqui na questão que você falou, né, nas pacientes de pós-parto. Então, aí, falando um pouco sobre isso, quando eu falei para as pacientes e para as pessoas que estão entrando na live, fiquem, porque em algum momento da vida isso vai ser bom. Não é só para quem está chegando aos 40 anos. Então, a menopausa... E o laser dá para fazer, tipo, pós-parto. Pós-parto é com 25, com 30 anos, 40. Exatamente. Não, e também deixar isso claro que, na verdade, a menopausa, que é esse momento em que os hormônios eles simplesmente acabam, na verdade, a mulher no pós-parto imediato passa por uma menopausa, porque nesse momento os hormônios eles estão lá no pé. Então, esses sintomas que a gente passa no climatério, né, que a mulher passa no climatério ou na menopausa, são os mesmos sintomas da mulher no pós-parto. Ressecamento vaginal, falta de libido. Não... Tem pacientes assim que falam, doutora, não sei o que eu faço, mas eu não quero nem mais olhar pro meu marido. Né? Então, assim como na menopausa, gente, no puerpério também, é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde o pré-natal. O nosso tratamento, nosso acompanhamento é multidisciplinar. Não, eu sozinha, Sara, como ginecologista e obstetra, não vou conseguir resolver todos os problemas dessa mulher, né, gestante ou dessa mulher que acabou de entrar no climatério. Os hormônios da mulher, eles nos protegem, como a Stephanie falou, contra osteoporose. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela tem mais risco de fraturas, né? Então, é importante você fazer reposição de cálcio, melhorar a questão do colágeno, fazer um acompanhamento, sim, não só com a gineco, como dermato, mas também endócrino também. Do endócrino para fazer essa reposição. A questão da libido, de ressecamento vaginal, da pele, do cabelo, é importante a gente acompanhar com o dermato, mas também é importante a gente ter um nutricionista, a gente tem um psicólogo, né? Uma equipe realmente multidisciplinar, porque, como eu falei, uns dos sintomas da menopausa é a própria depressão, né? Então, se você está se identificando, ou a sua mãe, ou
sua tia, né? Tá chegando aos 45, 46 anos. Reclama de tudo o tempo inteiro. Chora porque a louça não tá do jeito que ela queria. Enfim, gente, vocês podem ajudar, sim. Às vezes, as mulheres, elas não têm esse conhecimento. Às vezes, elas acham que estão ficando chata e é só. Mas não é, tá? É um período ruim, né? Que toda mulher passa. Mas tem solução, tem acompanhamento, tem medicações que a gente pode fazer para que esse período seja um período mais leve. Tem pacientes que dizem que, não, olha, doutora, eu não sinto nada disso. Já tem pacientes que realmente elas sofrem muito e aí a gente tem que sempre pesar, né? Cara, eu recebi uma pergunta falando assim, se você toma anticoncepcional, tipo, a vida toda, foi isso que eu entendi mais ou menos. Você retarda essa menopausa ou isso não tem sentido? Eu não entendi direito. Não, então, aí vai depender do tipo de anticoncepcional que ela tá usando, né? Porque existem alguns contraceptivos que eles ainda permitem a ovulação, né? Então, assim, tem anticoncepcionais que fazem a anovulação e aí o ovário realmente não libera esse óvulo, mas tem anticoncepcionais que não bloqueiam essa ovulação. Mas, assim, o diagnóstico, na verdade, vai ser um pouco mais difícil, porque se você toma o tempo inteiro e você não sabe muito bem como que é o seu corpo, seu organismo age, né? Então, às vezes, o diagnóstico ele vai vir só para esses sintomas mesmo em relação a calor, a secamento vaginal, a labilidade emocional. Mas uma coisa não interfere a outra, não. A gente fala assim, vou tomar anticoncepcional para a vida toda, porque aí eu não entro na menopausa. A menopausa vai chegar em algum momento da vida. E também usar anticoncepcional a vida toda vai também levar a baixa de libido, aumentar o risco de trombose, enfim, inchar. Sim, é bem grave. E aí acaba que outros problemas vão surgir, né? Então não é por aí. A Elisa perguntou, e no caso da pele madura sensível e oleosa, qual o tratamento indicado? Então, na verdade, a pele sensível a gente tem com toda calma. Por mais que ela seja oleosa, eu não quero tirar toda a oleosidade dessa pele, principalmente se for uma mulher menopausada. Então, a gente vai controlar a oleosidade com um sabonete apropriado, com um ácido que seja um pouquinho, né, que a gente chama queratolítico, que vai remover um pouco essa oleosidade, mas sempre com agentes emolientes, que vão ajudar a hidratar essa pele, melhorar a barreira cutânea e deixar a pele mais fechada. Quando a Sara disse que a gente tem que se preocupar com a menopausa desde jovem, né? É porque, na verdade, a mulher ela tem que lembrar, a saúde da mulher é diferente do homem, que ela começa a perder 1% de colágeno a partir dos 30 anos. Então, você pensa que com 40 anos você já perdeu 10% de colágeno sistemicamente. A tua pele vai só diminuindo. E por isso que hoje em dia eu sempre falo para os meus pacientes mais jovens e quando entram eu já digo, olha, o seu tratamento ele tem que ser iniciado o mais rápido possível, porque é como se fosse uma prevenção. Por exemplo, a gente fala dos bioestimuladores de colágeno, que é o Sculptra, o Radiesse, eles vão ajudar nessa produção. Porque o que a mulher menopausada reclama? Minha pele está seca, minha pele está sem oleosidade, minha pele está muito mais flácida do que eu era. Porque você ainda conseguiu não ter estrógeno quando tem a menopausa, e aí a sua produção de colágeno, ela não cai, ela tipo afunda. Então, por isso que é tão importante vocês estarem prevenindo, fazendo essa poupança de colágeno. Isso vai ajudar a tua pele a ficar mais firme, mais durinha, não só do rosto, como do corpo todo. E eu sei, não sei aí no Rio, na verdade já morei no Rio, não é tão quente. Mas em Manaus é muito quente e as pessoas têm preguiça de passar hidratantes corporais. Só que assim, passe hidratante que seja à noite, porque você vai dormir no ar, você vai estar deitado, então vai ficar mais tempo em contato. Eu bato muito na tecla do hidratante, porque por mais que nós, assim, né, a gente está numa cidade quente, úmida, tem uma umidade que ajuda a pele a ficar hidratada, mas precisa do hidratante, porque isso daí depois reflete daqui a muitos anos, como a sua pele vai ficar. A gente chama da pele tá russa, né? Tá tipo descamando, tá super seca. Então é bem interessante fazer esse tratamento preventivo. O que eu digo é, qual a idade que eu devo começar no dermatologista para fazer procedimentos?
A partir do momento que você vê que tá com algumas coisas que não eram normais, entre aspas, eu tô vendo que eu tô com um aspecto mais cansada, que, por exemplo, eu acordo com meus olhos inchados, uma mulher de 40, 50 anos começa a dizer que ela tá, né, mais derretida. Essa aqui é a queixa maior. E esse derretimento vem pela flacidez que a pele vai perdendo colágeno, então ela vai perdendo a sustentação. Ela não vai conseguindo mais, como se tivesse umas vigas, estruturar isso. Então a pele vai caindo, vai derretendo, exatamente assim. A Sara é maravilhosa com livros. Stephanie. E aí, você tem alguma outra pergunta? Tem alguma outra coisa que a gente possa falar? Não, então, eu tenho uma pergunta. Na verdade, me passaram uma vez o Bioil. E aí eu acho que assim, o Bioil é bom pra tudo. Eu falo, gente, tá escrito que pode passar no cabelo. Passa e vai passando. Mas eu fico assim, será que realmente... É porque você falou sobre a importância de manter a pele hidratada. Eu fiquei, será que realmente eu uso, entendeu? E para as minhas pacientes eu também... Porque assim, ainda mais gestante, né? Tem um monte de linha que para ganhar dinheiro, às vezes são caríssimas. E o Bioil, ele tem um cheirinho bom, tem uma absorção boa. E uma propaganda maravilhosa. Aí eu fico assim, mas deixa eu perguntar agora, que eu fiquei na dúvida. Pode falar, pode falar. Então, o Bioil, ele tem uma propaganda muito forte. Não estou dizendo que ele é um produto ruim, pelo contrário, ele é um óleo, né, cheio lá de essências e componentes que vão ser hidratantes. Só que o que eu falo, tanto para gestante como para as mulheres que querem usar óleo corporal, é que o óleo, ele, na verdade, ele vai impermeabilizar a pele. Ele não vai hidratar, ele não penetra. É igual, tipo assim, você passa um óleo aqui, sei lá, na mão, você vai ver que ela vai formar um filme. Mas ela não vai hidratar, ela só vai fazer esse filme plástico. Então, qual que é a melhor hidratação? Você no banho, faz o Bioil, dá o enxágue, ou se sua pele estiver muito seca, nem dá o enxágue, sai do banho e passa o hidratante. Então, você tá ali firmando realmente uma barreira muito melhor. Use também sabonetes hidratantes, evite o uso de buchas, de esfoliantes corporais, tipo assim, de forma diária. Bucha, se quiser usar, se está se sentindo assim, suja, entre aspas, né? Usa uma vez por mês, que é suficiente. Não fica usando bucha no banho, porque quer a sensação de limpeza. Isso, gente, vai acabar com a pele de vocês. Pele bonita é pele hidratada, é pele que tá ali, ó, cheia de óleo, besuntada. E quem tá grávida, né, como o Bioil faz bastante propaganda para estria, gravidez, é legal você passar o óleo durante o banho e passar o hidratante, que tem várias linhas legais para maternidade mesmo. Mas nada melhor do que aquele nível de latinha, que ele é bem grosso e ele é barato. Ele é bom para passar na barriga, na mama, nas coxas, onde a gente pode ter estria durante a gravidez. E para quem tem outras áreas ressecadas, é bom passar no cotovelo, no joelho e nas mãos sempre também, né? Ô, Stephanie, fiquei com dúvida agora. Você usa o Bioil no banho e depois o creme, mas aí se ele faz uma proteção... Então, assim, primeiro... Você acha que o creme não penetra, né? Hã? É tipo, como se o creme não vai penetrar, já que ele fez o filme. Eu fiquei nessa dúvida. Então, ele vai penetrar, porque se você fez hidratação, tomou seu banho, colocou o óleo, enxagou, ele acaba penetrando. A nossa camada não é tão, tipo, a nossa barreira não é tão selada, sabe? Ela ainda tem umas entradinhas, digamos assim. E uma coisa que é legal, se você assim, eu não gosto de usar óleo durante o banho. Então, você pega o seu creme, pinga umas gotas de Bioil, óleo de amêndoas e passa no corpo. Que aí também vai fazer... É até mais legal, na verdade. É porque aqui em Manaus, Sara, muita gente gosta de usar óleo de banho. Porque as pessoas, elas evitam usar o hidratante que é melequento, que é grudento. Então, assim, é uma coisa mais prática pra gente. Mas uma coisa bem boa é você juntar o hidratante, pingar gotas de óleo, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva. Tudo isso vende na farmácia, é barato. Você mistura aquilo ali, então você vai ter o poder da hidratação, do hidratante e mais a selagem, né? Que o óleo vai fazer nessa pele. Então vai ficar mais aderido ainda, fica mais legal o resultado. Legal. Gostei dessa dica. Agora eu vou parar de ficar falando usa Bioil à torta direita. Não, pelo amor de Deus! Não, mas eu vou orientar melhor, né? Que realmente ele é bom, mas pra ficar ele é bom, mas ele não é uma cura, né? Não é um milagre. Não tem como. Então... A Lisa Alcântara... Fala. Não, pode falar.
A Lisa Alcântara perguntou, live para o rosto, eu acho que é em questão de hidratação ou da menopausa? Lisa, responde a gente que a gente responde. Falem também, é porque cortou, né? Acho que ela estava perguntando em relação à menopausa. Não sei. Melhor ela falar. Em relação à menopausa, o rosto ele vai perder. A gente tem 2 tipos de colágeno na nossa pele, tipo 1 e tipo 3. E esse colágeno ele já diminui a produção a partir dos 30 anos e na menopausa ele cai muito. Quantos tipos? Tipo 1 e tipo 3. Só tem esses 2 tipos na pele. Então é bem legal. Ela tá perguntando para o rosto hidratação. No mercado, a gente tem muitos hidratantes para o rosto que eles chamam de redensificadores, tensificadores. Então, assim, não use o hidratante do corpo no seu rosto, porque geralmente os corporais são muito oleosos. Tem várias marcas que têm hidratantes legais para o rosto e tem diversos tipos de hidratante, desde o mais fluido, como o Mineral 89 da Vichy, que ele é, desculpa, bem levinho, até os mais pesados, como um Densifiant da Profuse, que ele é bem denso. Tem o Neuvadiol da Vichy também, que ele é muito bom. E tem vários no mercado que são maravilhosos, que realmente eles dão essa redensificada, essa tensionada na pele, né? Essa hidratação mais profunda. E uma mulher menopausada, ela precisa de ácido também. Então, nada melhor do que ela alternar, fazer aquela receita sanduíche, uma noite ácido, uma noite hidratante, ou até usar o hidratante e o ácido na mesma noite, que fica bem legal. Tem uma pergunta aqui, é da Jaqueline, foi lá na frente, ela botou assim, porque são 2 coisas que depois eu quero falar. Uma, então, já vou falar, que ela falou assim, acho que já estou na pré-menopausa, tenho 39 anos e 3 meses sem menstruar. Não, 39 anos e 3 meses sem menstruar. E ontem desceu depois de ter tomado banho. Então, o que acontece, gente? Existe o que a gente chama de menopausa precoce. O que acontece? Todo mundo acha que a menopausa de fato, ou seja, parei de menstruar, é sempre com 49, 50 anos. E isso não acontece. Eu tenho amigas que a mãe entrou na menopausa, ou seja, a última menstruação foi com 35 anos. Caramba. Uma menopausa super precoce, ou seja, se não menstrua, não tem como engravidar. Então, eu sempre, assim, já a primeira vez que chego no meu consultório, eu faço uma anamnese bem completa. E eu sempre pergunto sobre a primeira menstruação, porque quando você entra na primeira menstruação muito cedo, tende a entrar na menopausa mais cedo, ou quando é o contrário, né? Primeira menstruação mais tarde e às vezes a menopausa mais tarde. Só que eu também pergunto sobre a família, porque se a mãe entrou com 39, 40, se não for porque tirou o útero, né? Espontaneamente, isso mostra pra gente, às vezes, uma menopausa precoce. Então, faz parte, como o nosso papel de médico, orientar se essa pessoa realmente tem o desejo de ter filhos, né? Ela já começar a programar. Ou que muitas pessoas hoje em dia estão fazendo, não tem um namorado. Também não vou falar assim, mãos ao alto, começa a namorar hoje e amanhã eu quero um filho. Então, assim, muitas pessoas agora têm começado a congelar óvulos, né? Não é um assunto muito... Gente, me falaram assim, por que você não congela seus óvulos? Porque, eu não sou casada, tenho namorada. Aí eu falei assim, eu nunca pensei nisso, eu fiquei desesperada. Fala sobre isso, então, sabe? Então, não é uma coisa que a gente fale muito, só que agora tá crescendo por conta disso, assim. Realmente a mulher, antigamente, né? E quando a gente olha na história mesmo humana, a mulher ficava em casa, trabalhava, o homem ia lá, caçava, a gente tinha mais tempo pro lar, pro filho, pra casa. Então, acabava engravidando mais cedo. Depois, com a industrialização e tudo mais, a mulher, ela também, direitos humanos, direitos iguais, ela começou a sair também para trabalhar. E hoje os direitos, né, estão melhorando. Ainda faltam muito. Graças a Deus. Né, temos direitos iguais. Então, assim, a gente está trabalhando tanto quanto o homem. Então, tem gente que fala assim, nossa, meu intestino, ele piorou muito. Antes eu conseguia ir ao banheiro todos os dias, hoje eu não vou. Mas será que você hoje tem o mesmo tempo que você tinha antes? Você leva o mesmo tempo para cuidar de você? Às vezes acordar, comer, tomar aquele seu café com mamão, aveia, mel, nanã, sentar depois, né, meditar um pouquinho, ir ao banheiro. Ou você nem toma café, nem para ir ao banheiro, né? Nem se olha quando toma banho. Então, realmente, o nosso corpo, ele passa por tudo isso. E aí,
A gente, às vezes, deixa a vida nos levar, o trabalho nos levar. E aí a gente entra numa rotina, às vezes, muito grande, que essas coisas a gente coloca como secundário. Então, eu não tô falando para todo mundo acabar essa live, ainda mais na quarentena, sair. Vou congelar meu sal. Um namorado, não um Covid positivo, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que a gente, aproveitando a quarentena, tem que realmente pensar no que realmente é importante, se a gente está trabalhando muito, né? Pensar um pouco sobre essas relações interpessoais. E aí, vinculado a isso, ver a questão, né, familiar mesmo. Se nós temos familiares, mãe principalmente, avós que entraram muito cedo na menopausa, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E às vezes você pode dosar hormônio, às vezes você pode fazer uma ultrassom transvaginal. Mas entenda, eu não quero que todo mundo saia para o ginecologista ver se eu tenho os óvulos direitinho. Se você menstrua, você tem, tá? É só realmente se você tem um caso que não é comum assim na família. Então, a questão da congelação, você vai numa clínica de fertilização, eles capturam os seus óvulos antes que eles acabem e deixam congelados. E aí, em algum momento da vida, você encontrou um parceiro legal, você concorda que é com ele que você quer ficar e ter os seus filhos. Se você ainda tiver óvulos e espontaneamente engravidar, bem, mas pode acontecer se você, isso entenda, para quem tem, né, caso na família com menopausa precoce. Se você não tem mais óvulos, ou seja, entrou na menopausa e não teve filhos, você tem aqueles óvulos lá congelados e aí você pode fazer uma fertilização, pegando o espermatozoide do seu parceiro, do seu marido, fecundando no seu óvulo e colocando novamente no seu útero, implantando e tendo uma gravidez. Mas isso não é o mais comum, tá, gente? Eu só tô falando que existe sim, né, alguns casos de menopausa precoce. Então, essa paciente que falou com 39 anos, né, então não existe uma data certa, com 40 anos todo mundo vai entrar na menopausa. Não. Tem gente que entra antes, porque é precoce, né, aí tem que ver qual foi o histórico familiar. E tem gente que entra muito depois. Eu conheço paciente que até tem quase 50 anos e ainda menstrua. Então, isso depende de cada pessoa e cada organismo, tá? Então, essa questão aí que ela falou... Acho Tem que uma outra pergunta, Lisa. Perguntou, estou completando 40 anos. Aham. Tá vendo? Não pode falar, que eu não tô vendo. Estou completando 40 anos, uso Dilmirena, não menstruo há 2 anos. O histórico familiar é de menopausa tardia. Como saber quando entrarei na menopausa? Dosagem hormonal? Então, a dosagem hormonal ela não é muito fidedigna, mas ela pode sim nos dar uma orientação quanto a isso, né? Tipo assim, olha, realmente o seu FSH, que é o fator estimulante ovariano, ele tá muito alto. O que significa isso? Ele tá alto, ele tá estimulando muito, mas o ovário não responde porque ele não tem mais óvulo para responder. Então, quando ele tá alto, isso é um fator que pode sim entrar numa menopausa. Mas não é fidedigno. O mais fidedigno mesmo é tirar o Mirena e ver o que dá. Só que se você tem um histórico de familiar, de entrar com 50 anos, está com 40 agora, e botou o Mirena porque você sangra muito, tem mioma, passa muito mal nos seus períodos menstruais, não é para você também sair tirando o Mirena. É uma coisa que você tem que conversar com a sua médica, com o seu ginecologista, para poder juntas, né, chegarem a um acordo. Mas se a menopausa normalmente na sua família é lá para 40, 50 anos, eu acho que dá para esperar tranquilo. Pelo menos mais um ano, 5 anos, Mirena, né? A Cris perguntou, e o colágeno hidrolisado funciona bem? Isso é uma pergunta, tipo assim, que é muito feita pra gente que é dermato. Porque o colágeno, ele tem uma propaganda muito forte pela indústria farmacêutica. E tem desde o Fusquinha do colágeno até a Ferrari do colágeno. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês compram, assim, influenciado. Então, assim, vá no seu dermato, vê o que vai funcionar para você. A gente tem colágenos orais que são muito bons, só que eu quero deixar claro: colágeno oral vai melhorar a hidratação da sua pele, vai deixar a sua pele com mais viço, vai melhorar até as articulações, dependendo do colágeno também. Mas verdadeiramente ele não vai produzir colágeno na sua pele, ele vai melhorar a hidratação. Entendeu? O que vai verdadeiramente
produzir colágeno no seu rosto, na sua coxa, no bumbum, em qualquer parte do seu corpo, pescoço, colo, é o bioestimulador de colágeno, que nada mais é do que uma substância que a gente, na verdade, hidrata ela, injeta nas regiões que a gente quer que haja produção de colágeno e dessa forma, depois de alguns meses, a gente tem aquele resultado de tensionamento, né? A gente vê que a pele fica mais tensionada, a pele fica mais durinha, ela não fica flácida, não fica solta. Isso é um trabalho feito por sessões, então a gente, né, vai fazendo, vai vendo o resultado, é um resultado muito natural e muito bonito. E o mais importante, tem duração de 2 anos cada frasco, então você vai ter um tratamento a longo prazo muito legal, que vai durar bastante, sabe? O colágeno, Lindalva, é o Sculptra, é o Radiesse, são os que eu uso na minha prática. Tem outros no mercado, mas eu gosto bastante desses dois. Então, acho muito legal. Stephanie, uma pergunta agora. Tem uma outra pergunta aí. Uma pergunta. Então, não só na menopausa, né? Então, assim, quando a gente entra na menopausa, a pele começa a ficar flácida. E aí, gente, é importante também a gente se atentar para a nossa alimentação. E evitar alimentos muito condimentados, com muito sal, porque isso leva a uma hidratação, uma retenção hídrica. Então, acaba levando mais desconforto, né? Porque você já está hipoativa, já está meio deprimida. Tem um ganho de peso aí normal quando entra na menopausa e os estudos mostram de 3 a 4 quilos, tá? É um ganho. A mulher só se ferra, né? Só se ferra. Então, assim, existe. Gente, é impressionante. Então, tem que ver alimentação. Mas, então, com essa pele diferente, flácida e tudo mais, acaba que também pode levar à questão de celulite, né? E não só quem entra na menopausa, fora dela também. E o que a gente, né? A gente, eu aqui. Ah, celulite em pessoa. Os bioestimuladores de colágeno, a gente faz também para redução da celulite. Então, fica uma pele... Se aquela pele está em aspecto de casca de laranja, que é aquela pele cheia de ondulações, né? Realmente, pela retenção que a celulite causa, o Sculptra, o Radiesse, ele é aplicado no bumbum, região da coxa, culote, ele melhora muito, fica muito bonito o resultado. A única diferença da face, pescoço e colo para a região de bumbum e coxa é que a gente usa um volume maior. Então, assim, o tratamento acaba se tornando um pouquinho mais caro. Mas eu acho super legal para ser feito porque ele tem uma duração longa. Então, você tem que pensar naquele bem durável, entendeu? É a longo prazo, então ele vai durar, vai ficar bonito. Muitas pacientes que vão casar e vão passar lua de mel na praia acabam gostando de fazer esse tratamento. Por quê? É lua de mel, vai ficar de biquíni, quer ficar ali exposta, tá com um bumbum bonito, o bumbum fica mais empinado também. A celulite reduz muito, a pele fica firme, então assim, é maravilhoso. Então é um tratamento bem legal para a gente fazer. E o legal dos bioestimuladores é que pode ser feito em qualquer parte do corpo. Abdômen no pós-parto, a gente tem que fazer uma live de pós-parto, porque tem muita pergunta. Então, assim, no pós-parto, a pele fica solta da barriga. O que a gente faz? A gente coloca bioestimulador de colágeno e aquela pele cola. Então, fica bem bonito o resultado. Fica muito legal. E tem alguma coisa aí dessa... A gente está mudando a live, né? A gente tem que falar uma live sobre tratamentos estéticos. Mas desses também ajudam a gordurinha, aquela pochete? Tem na verdade, assim, colar a gordura, chupar a gordura. Não, a gente tem que associar. A gente associa uma enzima, tipo assim, por exemplo, gordura de papada, que eu tô super papenta aqui, mas tudo bem, eu tenho que tratar esse negócio. Se você tem aquelas gordurinhas localizadas de sutiã, flanco, bananinha ali do bumbum, a gente usa as enzimas, então a gente derrete, ele gera uma paniculite nessa região. E aí depois de um mês, dependendo de quantas sessões a pessoa precisa, a gente chegou no nosso resultado de seca gordura, digamos assim. Tá finalizado. Aí aquela pele tende a ficar um pouco mais flácida, né? Até porque você perdeu aquela estrutura de gordura, emagreceu aquilo ali. Aí você entra com o Sculptra ou com o Radiesse, que aí você consegue colar essa pele de volta numa pele que já não tem mais tanta gordura, que tá bem bonita, bem, tipo, magrinha, digamos assim. Entendi.
Completei 43 anos e tenho muita enxaqueca insuportável. Isso é um sinal de menopausa, fora os calores e irritações. Então, Werneck, Andréia, né? Sim, esses, na verdade, são sintomas de climatério, ou seja, o corpo demonstrando que a qualquer momento você pode entrar na menopausa, que é a parada total da menstruação. Então, você já está com os sintomas climatéricos, sim, que são os calores, irritação, ressecamento vaginal, depressão, ansiedade, insônia, dor de cabeça. Então, isso sim, a gente tem algumas medicações antidepressivos tricíclicos que eles ajudam nisso e que a gente pode usar sem ter que fazer reposição hormonal. Mas isso a reposição hormonal, ela é muito... Assim, tem pacientes que chega, né? Tipo, eu não sou a favor da minha mãe, ela é radiologista, ela é especialista em mama. E ela tem contato direto com o mastologista. Então, assim, a gente vê muito câncer de mama realmente resultando de reposição hormonal. Então, assim, eu sei que você na Chita, como você explicou, a opinião com certeza sempre vai ser do mastologista. Eu não tenho nem que me meter nisso, mas eu acho bem perigoso. Sim. E se a gente tem medicamentos que são tópicos e vão ajudar tanto para a região vaginal interna quanto para a região do rosto e corpo, esses estrógenos tópicos, é interessante fazer, porque ele não vai alterar sistemicamente, entendeu? Então não vai ter problema. Eu prezo sempre pelo aquilo que a gente pode fazer, que seja tópico e não interfira tanto, né, na vida da mulher. Mas existem mesmo pacientes que, tipo assim, tem uma senhora que foi no meu consultório que na verdade, a minha amiga, ela é radiologista, o marido é gineco, obstetra, e aí eles levaram, porque desde nova, quando ela entrou na menopausa, que foi uma menopausa precoce, ela tem palpitações, ela tem dor de cabeça, já tentou de tudo. Caramba. E assim, é uma menopausa muito, muito, muito ruim, que ela passa muito mal. É só dar medicação hormonal que ela melhora. Então, assim, esses casos, realmente, que você já tentou de tudo e não melhora, é aquela questão que eu falo sobre a qualidade de vida, né? Então, é uma paciente que faz a reposição hormonal, mas a gente está ali levando assim, né? Repõe de quase 6 em 6 meses fazendo algum exame, acompanhando, fazendo ultra, acompanhando de perto, né? Porque sempre é muito perigoso. Exatamente, porque aí a qualquer hora você para tudo, né? Se diagnostica, sim. consegue tratar. Mas, então, eu acho que o melhor paciente é aquele, e a gente tem isso, assim, muito parecido, igual a Sulamita. A Sulamita é a irmã da Sara. A gente orienta muito verbalmente antes de fazer qualquer coisa, porque o paciente ele tem que saber que por mais que tenha coisas, coisas muito positivas, todo tratamento vai ter algo que pode dar errado no futuro. Então, a gente orienta, e o paciente ele vai ficar com aquilo fixado. E vai ver que realmente, isso pode funcionar para mim. Eu acho que vale a pena, então eu vou fazer. E sempre o médico está te orientando. Então, é isso que eu ia falar. A questão também do próprio paciente, ele ser dono de si e poder escolher o que ele realmente quer, sabendo, né? Fazendo escolhas sábias, né? Por exemplo, nada a ver com o assunto, mas essa noite eu parei lá na maternidade, era um alarme falso. A minha paciente saiu de Campo Grande e aí veio para a maternidade, chegou aqui, tava assim no início de uma dilatação, mas era um trabalho assim muito inicial. E aí eu falei para ela, olha, vou ser bem verdadeira com você, temos 2 opções. Eu sei que você quer muito ter parto normal e eu tenho certeza que você vai conseguir, você tem uma bacia muito boa, mas eu quero deixar que você escolha quais são as opções. Você pode ficar internada. A gente, ao invés de ficar em casa, a gente fica aqui estimulando de alguma forma e tal, mas assim... E é super cansativo ficar, nossa. Exatamente. Mas aí foi o que eu falei pra ela, a gente pode estimular, em último caso, se você quiser, a gente pode romper bolsa, fazer medicação, mas isso tudo eu já sei que interferindo vai virar uma cesárea desnecessário. Ou você volta pra sua casa, eu não tenho problema de você me ligar toda hora de madrugada, não tem. Se você quiser, você volta, vai e volta, mas espera que isso seja espontâneo de uma forma. Aí ela, mas eu não queria ficar indo e voltando para casa. Mas eu também quero ter um parto normal. Então, assim, você põe para paciente. Você quem tem que pesar no final, né? E aí ela decidiu, eu quero sim tentar um parto normal e quero que seja normal. E se for cesárea, porque passou da hora e tudo mais,
né? Que seja uma coisa porque realmente não interferir. Era uma coisa que realmente queria. Então, assim, eu acho que na medicina, em tudo, né? Não só na gineco-obstetrícia, na dermato, eu acho que a gente tem que colocar as cartas na mesa, né? Eu acho que Na essa mesa, ética, sim. essa relação médico-paciente tem que ser bem verdadeira. Você Ter uma colocar boa para ele relação com o paciente. e o paciente decidir assumindo os riscos, né? Porque também, se a gente decidir por ele, depois vai falar que não era isso. Então, acho que a medicina hoje em Não, dia... é igual os outros tratamentos também, igual você falou em relação à maternidade, eu falo, por exemplo, o melasma, eu falo, olha, não É, adianta, porque os pacientes ficam pulando muito de médico. E eu falo, olha, eu sou muito, muito franca, assim. Eu falo, o que eu vou te passar não é muito diferente do que você já fez. O que aham. acontece é que a gente vai ter que ter um casamento aqui, É, onde você vai ter disciplina no seu tratamento e a gente vai conseguir resultados à base da sua disciplina. É mais importante é o que você vai adesão fazer em mesmo. casa do que o que eu vou fazer aqui, que não é nenhum milagre, entendeu? Eu te Exatamente. ajudo, mas você também tem que me ajudar. É meio que Assim, isso, eu né? não sei se é isso, né? Mas algumas doenças, não falando da estética, mas a questão de doença dermatológica, às vezes uma dermatite, me mandaram uma paciente para fazer uma biópsia que de início eu achei que fosse um Paget na mama. Só que quando eu de fato vi a Se quiser, eu vou te paciente, contar. é, Eu é, já fiz um trabalho sobre isso. então, e é linda a foto até. Eu falei com ela se for realmente pra gente depois de até publicar. Só que aí foi o que eu falei Publica, pra é. foi o que eu falei com ela. Ela até tinha começado há um tempo atrás fazer o tratamento, só que eu acho que ela não acreditou. Ela não teve essa conversa com o paciente, com a médica, né? Fizeram assim, passa essa creminho. Então ela fez por um mês. Um mês. O que é um mês de corticoide? Muito mais ou menos, né? Então, acho que para essas lesões dermatológicas, realmente tem que ter um dermatologista ali Você que tem que pegue na casar com o seu mão, dermato. tem que casar, né? E, enfim, para qualquer tipo Não, de e não só na tratamento na parte medicina. dermatológica de É, doença, que é a clínica, mas na parte estética, porque o paciente ele vai muito afobado. Ah, é minha receita, aí vai lá, compra os produtos, ele usa 2 semanas, Sara. Aí é, depois ele falou assim: eu não tive resultado. Não, é, ó, você vai ter que usar esses produtos aqui até eles acabarem. sim. Porque qualquer estudo de produto vai ser por pelo menos 90 dias. Antes disso, eu não vou ter resultado. Então, assim, para não fechar do nada, que faltam 5 minutos, eu Ah, vou é. finalizar minha parte e tu finaliza a tua. Tá. Tenha uma boa relação médico-paciente com o médico de vocês. Vocês vão ver que isso faz muita diferença. Eu tenho um comportamento, e a Sara também, extremamente acolhedor. Meus pacientes têm meus telefones. Eu também atendo a hora que for, mando WhatsApp de foto. Eu até falei, né, nos stories anteriores que eu fazia telemedicina sem saber, porque eu sempre atendi muito à distância. E Aham. aí, tanto é que meu número ainda é do Rio, porque eu ainda tenho mensagem de paciente Ó, falando, Stephanie, tô assim, mas não tô conseguindo um dermato e eu sempre ajudo. Então, assim, tenha uma boa relação, que o tratamento de vocês vai funcionar. E não se desesperem. Vão ao médico com frequência, façam a prevenção, obtenham informação de uma pessoa que tem orientação para dar para vocês de verdade, que esteja ali, ó, preparada para aquilo, igual a Sara. Ela vai falar com você sobre menopausa, ela vai te dar uma aula, porque ela sabe tudo e ela sabe orientar o paciente. Não adianta você entrar no Dr. Google que não vai ser legal, entendeu? vai ficar com mais E dúvida é ainda. isso. Então, e da minha parte, pessoal, acalmem-se, tá? É a questão de menopausa, a questão de puerpério, que é o período pós-parto, a questão de gestação. A mulher, todos nós sabemos, é um ser incrível. Eu sou apaixonada, né, pela saúde da mulher. Tanto que o meu É, Instagram no início era Vitalidade Feminina, ainda é. eu lembro. Porque realmente, gente, nós. Aqui eu acho que só tem mulher, né? Tem algum homem ou outro, mas Dominamos o mundo! nós vamos dominar o mundo, entendeu? Estamos quase lá, mas nós Então, realmente lá. temos os nossos problemas, né, psicológicos, enfim. E a questão da menopausa tem tudo a ver com essa questão, mas o que eu não quero é que durante a menopausa termine casamento, termine com brigando com Gente, pelo filhos. amor de Pelo Deus. amor de Deus, acabe com trabalho e se enfie dentro do quarto porque acabou o mundo. Não. Existe vida após o parto, existe vida após a menopausa e estamos A aqui gente para está ajudar vivendo muito vocês. mais, a nossa longevidade está tipo 80 Exatamente. anos. Então, Então, hoje os novos 50 são os 40, os novos 40 exatamente. são os 30 e por aí vai. Então, o que eu tenho assim de mensagem final é: tenha uma rotina médica, tá? Por mais que você não tenha de fato uma queixa, procure um médico, ele vai saber te orientar,
né? Seja um ginecologista, seja um dermato, que tenha essa equipe multidisciplinar e que você faça esse casamento com o seu médico para que você tenha uma boa adesão, tá? Então, para quem não me conhece, me chamo Sara Dutra, meu Instagram tá aqui, me sigam, sempre coloco aqui algumas dicas, também estou aderir à telemedicina, né? Então, se quiser fazer uma consulta que dê para fazer pela internet, e também sigam a Stephanie, adoro, ela sempre posta várias dicas sobre cremes, sobre procedimentos estéticos, né? Então, e se vocês gostaram, compartilhem a live, vai ficar por 24 horas. Comentem com as amigas e mandem novos temas pra gente fazer depois outros temas com live pra vocês. Tá bom? Eu amei. Um beijo. Stephanie, Obrigada, muito Sara. obrigada. Também obrigada, adorei. gente, também pela disposição de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.